Você acabou de perder 16 ovos férteis que custaram caro e nem percebeu que o problema começou no momento em que você decidiu economizar no equipamento errado. Essa é a realidade que ninguém te conta sobre as incubadoras baratas. E é exatamente por isso que você clicou neste vídeo. Você quer entender por que tantos pintinhos não nascem, por que o bico do equipamento parece funcionar, mas os resultados nunca aparecem. E o maior erro que você pode cometer agora é acreditar que qualquer caixa térmica com resistência elétrica serve para chocar ovos de galinha com eficiência, porque não serve. E eu vou te explicar detalhadamente o que acontece dentro dessas máquinas que prometem milagres e entregam frustração, sem atacar marcas específicas, sem demonizar quem vende esses produtos, mas escancarando as falhas técnicas que fazem você perder ovos, perder tempo e perder dinheiro. A primeira verdade que você precisa encarar é que incubação artificial não é sobre ter uma caixa que esquenta. É sobre ter um ambiente que imita com precisão o que uma galinha choca faz naturalmente. E a galinha não oscila a temperatura. A galinha não esquece de virar os ovos. A galinha não desliga quando acaba a luz. A galinha mantém uma umidade relativa estável debaixo das penas durante 21 dias ininterruptos. E quando você compra uma incubadora de R$ 150, você está levando para casa um pote plástico com uma resistência minúscula, um ventilador de computador que mal movimenta o ar e um termostato que tem mais atraso de leitura do que precisão. E o resultado disso é uma montanha de ovos que param de desenvolver no 5º dia, no 10º dia, no 18º dia. E você fica se perguntando o que fez de errado sem imaginar que o equipamento nunca teve condições de entregar o que prometeu. O problema mais devastador dessas incubadoras baratas é o controle de temperatura. E isso não é opinião, é física. O termostato que vem nesses modelos geralmente é do tipo analógico de lâmina bimetálica ou digital de baixíssima precisão, com variação de temperatura que pode chegar a 2 ou 3 graus para cima e para baixo. E o que isso significa na prática? Significa que o ovo que deveria estar sendo incubado a 37,5 graus está recebendo 34 graus em um momento e 40 graus minutos depois. E o embrião da galinha é extremamente sensível a essas oscilações. Acima de 39 graus, por períodos prolongados, você começa a causar morte embrionária precoce. Abaixo de 36 graus, o desenvolvimento desacelera e gera pintinhos fracos que não conseguem romper a casca. E aquele termostato barato não tem a velocidade de resposta necessária para corrigir essas variações. Antes que o dano esteja feito, o sensor demora para perceber que a temperatura caiu, a resistência demora para ligar. E quando finalmente atinge a temperatura-alvo, o sistema já passou do ponto. E continua esquentando além do necessário, criando um ciclo vicioso de picos e vales que transforma sua incubadora em uma máquina de perder ovos. A umidade é o segundo vilão silencioso, e as incubadoras baratas simplesmente ignoram a complexidade desse fator. A maioria delas vem com um pequeno reservatório de água sem qualquer controle preciso. Você coloca a água ali e torce para que a evaporação gere a umidade adequada. Mas a umidade relativa do ar dentro da incubadora depende da temperatura externa, da ventilação do ambiente, da altitude da sua região, da quantidade de água no reservatório e da vedação da caixa. E sem um higrômetro confiável e sem um sistema que permita ajustes finos, você está completamente no escuro. E os problemas aparecem em cascata. Umidade muito alta nos primeiros 18 dias impede a evaporação adequada do conteúdo do ovo. O pintinho se desenvolve em um ambiente excessivamente úmido. A câmara de ar não se forma no tamanho correto. E quando chega o momento do nascimento, o pintinho está inchado, pesado, sem espaço para se movimentar e morre, afogado no próprio líquido que não evaporou. Por outro lado, umidade muito baixa faz a câmara de ar crescer demais,
O pintinho desidrata, a casca interna resseca e gruda no corpo do animal, e ele simplesmente não consegue girar para bicar a casca. Fica preso, exausto, e morre sem conseguir nascer. E a incubadora barata não te dá nenhuma ferramenta para controlar isso com precisão. A ventilação é outro ponto onde essas máquinas falham, sem que você perceba. O ovo é uma estrutura porosa que respira, o embrião consome oxigênio e libera gás carbônico através dos poros da casca. E se a incubadora não tem uma troca de ar eficiente, o oxigênio vai diminuindo e o gás carbônico vai se acumulando. E os efeitos são desastrosos. Baixo oxigênio retarda o desenvolvimento, gera pintinhos com má formação cardíaca e respiratória. E muitos embriões simplesmente param de se desenvolver nas fases finais porque não conseguem oxigênio suficiente para sustentar o crescimento acelerado dos últimos dias. As incubadoras baratas geralmente têm um ventilador pequeno que apenas recircula o ar interno sem promover renovação adequada. E os furos de ventilação são insuficientes ou mal posicionados, criando zonas mortas onde o ar fica estagnado. E você coloca seus ovos exatamente ali, sem saber. Os problemas elétricos são uma roleta russa que você joga toda vez que liga uma incubadora barata. As fontes de alimentação são genéricas, os cabos são finos, as conexões são frágeis. E uma oscilação na rede elétrica, que nem desliga sua televisão, pode ser suficiente para queimar o controlador da incubadora. E o pior é que muitas vezes a falha é silenciosa. O display continua aceso, o ventilador continua girando, mas a resistência parou de aquecer e você só descobre horas depois quando coloca a mão e sente que está frio. E nesse ponto seus ovos já passaram por um resfriamento que comprometeu a viabilidade dos embriões. E mesmo que você consiga religar, a taxa de eclosão já foi severamente prejudicada. E tem outro cenário ainda pior, que é o superaquecimento, quando o termostato trava e a resistência não desliga. E em poucas horas você perde 100% dos ovos, literalmente cozidos dentro da casca. E isso acontece com mais frequência do que os fabricantes gostariam de admitir. Os materiais de baixa qualidade também contam uma história que você precisa ouvir. O isopor é barato. E é um isolante térmico razoável, mas ele absorve umidade, ele acumula resíduos orgânicos, ele é praticamente impossível de higienizar adequadamente. E depois de 2 ou 3 incubações, esse isopor está contaminado com bactérias, fungos e esporos que penetraram nos poros do material. E na próxima incubação, esses micro-organismos encontram um ambiente quente e úmido perfeito para proliferar. E eles atravessam a casca dos ovos e matam os embriões por infecção. E você não vê isso acontecendo. Você só percebe que, de repente, os ovos que sempre desenvolviam bem começam a parar no meio do processo. E você limpa a incubadora com pano úmido e álcool achando que resolveu. Mas a contaminação está nas profundezas do isopor, onde sua limpeza superficial não alcança. A calibração dos sensores é outro ponto que merece sua atenção. Imediata. As incubadoras baratas saem de fábrica com uma calibração teórica que raramente corresponde à realidade. E o termômetro digital que mostra 37,5 graus pode estar marcando 2 graus a menos ou a mais. E você só descobre isso quando compra um termômetro de referência e coloca dentro da incubadora. E a diferença é assustadora. E sem calibração, você está incubando às cegas, confiando em números que não representam a temperatura real que seus ovos estão recebendo. E cada grau de erro é uma sentença de morte para uma porcentagem dos seus embriões. Agora você precisa saber identificar os sinais de que uma incubadora pode não ser confiável antes mesmo de levar para casa. E o primeiro sinal é a falta de informação técnica detalhada no anúncio se o vendedor não especifica a precisão do termostato, se não informa a potência da resistência, se não mostra o fluxo de ar em metros cúbicos por hora, se não detalha o material do gabinete e a espessura do isolamento.
você está comprando um produto que provavelmente não entrega o desempenho necessário. O segundo sinal é a presença de muitas avaliações negativas relatando exatamente os mesmos problemas. Baixa eclosão, superaquecimento, queima do motor. E não ignore esses relatos achando que foi azar do comprador. Porque quando 10, 20, 30 pessoas diferentes relatam o mesmo defeito, você está diante de um padrão de falha e não de casos isolados. O terceiro sinal é o preço muito abaixo da média do mercado. E isso parece óbvio, mas a emoção da economia faz você ignorar a razão. Uma incubadora com controle digital. Preciso. Resistência de qualidade. Ventilação adequada. Materiais higienizáveis e garantia de fábrica. Simplesmente não pode custar o mesmo que um jantar para 2 pessoas. Os componentes têm custo. A pesquisa e desenvolvimento têm custo. O controle de qualidade tem custo. E quando o preço é extremamente baixo, alguém cortou esses custos em algum lugar, e esse lugar geralmente é a precisão e a durabilidade do equipamento. Para avaliar uma incubadora antes da compra, você precisa focar nas características que realmente importam para a taxa de eclosão. E a primeira delas é a estabilidade térmica, que você pode verificar procurando por especificações de variação de temperatura. Os bons equipamentos informam algo como estabilidade de mais ou menos 0,2 graus, enquanto os baratos simplesmente não mencionam esse número. A segunda característica é o tipo de termostato, os digitais PID, que significa controle proporcional integral derivativo, são infinitamente superiores aos termostatos simples de liga e desliga, porque eles antecipam a necessidade de aquecimento e mantêm a temperatura estável sem oscilações bruscas. A terceira característica é o sistema de umidade, que idealmente deve permitir ajustes sem abrir a incubadora, porque cada vez que você abre a tampa, você perde temperatura e umidade e estressa os embriões. A quarta característica é o material de construção, que deve ser lavável, resistente à absorção de umidade e fácil de desinfetar entre as incubações. E a quinta característica é a garantia e o suporte técnico, porque um equipamento que não tem assistência técnica disponível no Brasil é um risco que você assume sozinho. Os erros mais comuns cometidos pelos iniciantes durante a incubação começam muito antes de ligar a máquina. E o primeiro deles é o armazenamento incorreto dos ovos. Antes de colocar na incubadora, os ovos férteis precisam ser armazenados em temperatura entre 12 e 18 graus, com umidade relativa em torno de 70%. E nunca na geladeira comum, que está a 5 graus, e vai matar os embriões em poucas horas. E o tempo de armazenamento ideal é de no máximo 7 dias. Após esse período, a viabilidade dos embriões começa a cair progressivamente. E muitos iniciantes compram ovos que já foram armazenados por 2 semanas e esperam altas taxas de nascimento, o que simplesmente não vai acontecer. Outro erro crítico é não fazer a ovoscopia para identificar ovos não fertilizados ou com desenvolvimento interrompido, porque um ovo que para de desenvolver e apodrece dentro da incubadora pode explodir e contaminar todos os outros, liberando bactérias que penetram nas cascas dos ovos saudáveis e causam uma reação em cadeia de perdas. E a ovoscopia no 7º dia é fundamental para remover esses ovos. Problema: a viragem dos ovos é outro ponto onde os iniciantes tropeçam. Feio: o ovo precisa ser virado pelo menos 3 a 5 vezes por dia durante os primeiros 18 dias de incubação. E se você está usando uma incubadora manual, precisa estabelecer uma rotina rigorosa e não pode pular viradas, porque a falta de viragem faz o embrião grudar na membrana interna da casca e morrer. E a viragem deve ser feita sempre em números ímpares de vezes por dia para que o ovo nunca passe a noite na mesma posição. E a partir do 18º dia,
A viragem deve ser interrompida completamente para que o pintinho se posicione corretamente para o nascimento. E muitas incubadoras baratas têm sistemas de viragem automática frágeis, que falham no meio do processo, travam, derrubam ovos, ou simplesmente param de funcionar sem que você perceba. O monitoramento da temperatura exige que você tenha pelo menos 2 termômetros independentes dentro da incubadora, porque confiar apenas no display do equipamento é um erro que pode custar toda a sua incubação. E esses termômetros devem ser posicionados na altura dos ovos, não no fundo nem no teto da incubadora, porque a temperatura varia consideravelmente em diferentes pontos do gabinete, e você precisa saber exatamente qual é a temperatura que os ovos estão sentindo. E se houver diferença entre os termômetros, você deve fazer uma média e ajustar o controlador para que a temperatura real na altura dos ovos fique em 37,5 graus. E essa verificação deve ser feita várias vezes ao dia, porque mudanças na temperatura ambiente da sua casa afetam a capacidade da incubadora de manter a estabilidade interna, especialmente nos modelos baratos que têm isolamento térmico deficiente. O controle da umidade é o ponto que mais gera confusão entre os iniciantes. E a regra geral é manter a umidade entre 45% e 55% durante os primeiros 18 dias e depois subir para 65% a 70% nos últimos 3 dias, que é o período de N-nascimento. Mas essas porcentagens são diretrizes e não leis absolutas, porque a umidade ideal depende do tamanho dos ovos, da espessura da casca, da altitude da sua região e até da raça da galinha. E você precisa aprender a interpretar o comportamento da câmara de ar do ovo através da ovoscopia. Uma câmara de ar que cresce muito rápido indica que a umidade está muito baixa, e você precisa aumentar a evaporação. Uma câmara de ar que cresce muito lentamente indica a umidade excessiva, e você precisa reduzir a quantidade de água no reservatório. E essa leitura só se aprende com observação, anotações e ajustes graduais. A higiene da incubadora é negligenciada por muitos iniciantes que simplesmente guardam o equipamento sujo após o uso e só vão limpá-lo na próxima incubação. E isso é um erro grave. Cada incubação deixa resíduos orgânicos, penugem, cascas, líquido amniótico, e esses resíduos são meios de cultura para bactérias e fungos, que vão se multiplicar durante o período em que a incubadora está desligada. E quando você liga novamente, esses micro-organismos são ativados pelo calor e umidade e começam a contaminar seus novos ovos. E a limpeza deve ser feita imediatamente após cada incubação, com água sanitária diluída ou produtos específicos para desinfecção de equipamentos avícolas. E todas as superfícies internas devem ser esfregadas, enxaguadas e secas completamente antes de guardar. Existem soluções práticas para aumentar suas chances de sucesso, mesmo utilizando equipamentos simples. E a primeira delas é investir em termômetros e higrômetros de qualidade. Para usar como referência, você pode comprar um termo-higrômetro digital de boa procedência por um preço acessível e ele será seu melhor aliado para saber o que realmente está acontecendo dentro da incubadora. A segunda solução é fazer uma calibração caseira dos sensores antes de cada incubação, usando um termômetro de mercúrio ou digital de precisão conhecida para comparar com a leitura do controlador da máquina e ajustar o offset do termostato, se o equipamento permitir. A terceira solução é criar uma câmara de estabilização térmica ao redor da incubadora, colocando-a dentro de um ambiente com temperatura controlada, longe de correntes de ar, longe de janelas, longe de fontes de calor como geladeiras e fogões, porque quanto mais estável for a temperatura externa, menos a incubadora vai precisar trabalhar para manter a temperatura interna. Outra solução poderosa para quem tem incubadoras com vedação ruim é utilizar mantas térmicas ou cobertores isolantes ao redor do equipamento,
tomando cuidado para não obstruir as entradas e saídas de ar. E isso ajuda a reduzir a perda de calor e a oscilação de temperatura, especialmente durante a noite, quando a temperatura ambiente costuma cair. E você também pode melhorar a precisão da umidade utilizando recipientes de água com áreas de evaporação ajustáveis, como potes com esponjas que permitem controlar a quantidade de superfície exposta. E nos últimos 3 dias, você pode aumentar a umidade rapidamente, borrifando água morna nas paredes internas da incubadora, sempre com cuidado para não molhar diretamente os ovos e para não causar choque térmico. A viragem M anual pode ser melhorada com um sistema simples de marcação. Você desenha um X de um lado do ovo e um círculo do outro com lápis macio. E a cada virada você confere visualmente se todos os ovos mudaram de posição. E isso evita que você pule ovos sem perceber. E se você tem dificuldade de manter a rotina de viragem, pode usar alarmes no celular para lembrar os horários e anotar cada virada em uma planilha simples para ter certeza de que a frequência está adequada, porque incubação bem-sucedida é feita de disciplina e registro, não de sorte. O armazenamento correto dos ovos antes da incubação é uma etapa que você pode melhorar imediatamente sem gastar nada. Basta ter uma caixa de papelão limpa. Colocar os ovos com a ponta mais fina para baixo em uma bandeja de ovos inclinada a 45 graus, manter em um local fresco com temperatura estável e virar os ovos suavemente uma vez por dia até o momento de colocá-los na incubadora. E isso já aumenta significativamente a viabilidade dos embriões em comparação com ovos que ficam deitados em cima da mesa da cozinha esperando o dia da incubação. A escolha dos ovos que vão para a incubadora também é determinante, e você precisa selecionar apenas ovos de tamanho médio, formato normal, casca limpa, sem rachaduras, sem deformidades, sem rugosidades, e ovos muito sujos não devem ser lavados com água, porque a lavagem remove a cutícula protetora natural da casca e abre caminho para a entrada de bactérias. Ovos levemente sujos podem ser limpos a seco com uma lixa fina ou pano seco, e ovos muito sujos simplesmente não devem ser incubados. O risco de contaminação não compensa a tentativa de aproveitamento. A densidade de ovos dentro da incubadora também importa, e você não deve superlotar o equipamento, porque cada ovo precisa de espaço para que o ar circule adequadamente ao seu redor. E uma incubadora lotada cria pontos de temperatura diferente, dificulta a viragem, reduz a oxigenação e aumenta a umidade de forma descontrolada. E se o manual da sua incubadora diz capacidade para 40 ovos, coloque 35 e deixe espaço entre eles. E isso vai melhorar significativamente sua taxa de eclosão sem nenhum custo adicional. Agora você já entendeu que o problema não está apenas no preço da incubadora, está na falta de informação sobre como esses equipamentos funcionam e sobre o que realmente importa na incubação artificial. O sucesso na incubação depende muito mais do seu conhecimento sobre desenvolvimento embrionário, da sua capacidade de observar e interpretar os sinais que os ovos te dão, da sua disciplina para manter rotinas de viragem, monitoramento e higienização, e da sua paciência para ajustar as variáveis ao longo de 21 dias, do que simplesmente do valor que você pagou pelo equipamento. Uma incubadora cara mal operada vai produzir resultados tão ruins quanto uma barata. E uma incubadora simples, mas bem compreendida e bem manejada por um criador dedicado, pode entregar taxas de eclosão respeitáveis. O resumo das principais lições que você deve levar deste vídeo é o seguinte: a temperatura estável e precisa é o fator mais crítico para o desenvolvimento embrionário. A umidade deve ser monitorada e ajustada de acordo com a fase da incubação e com a leitura da câmara de ar. A viragem regular e a interrupção no 18º dia são obrigatórias. A ventilação adequada garante oxigênio suficiente para os embriões. A higiene rigorosa previne contaminações que dizimam incubações inteiras.
Os ovos devem ser armazenados corretamente antes da incubação e selecionados com critério. E a calibração dos sensores deve ser verificada com termômetros independentes de confiança. O sucesso na incubação artificial não é sobre o equipamento que você tem, é sobre o incubador que você se torna. Cada ciclo de 21 dias é uma oportunidade de aprender, de ajustar, de observar com mais atenção, de anotar os resultados e melhorar no próximo ciclo. E é por isso que muitos criadores experientes conseguem resultados impressionantes com equipamentos modestos, porque eles dominam os princípios e compensam as limitações da máquina com conhecimento e manejo. E você pode chegar nesse nível se tratar cada incubação como um experimento controlado, onde você é o cientista, o técnico e o observador. Se este vídeo te ajudou a entender por que tantos ovos se perdem nas incubadoras baratas, e o que você pode fazer para aumentar suas chances de sucesso, deixe o seu like agora, para que o YouTube entregue este conteúdo para mais pessoas que estão começando na avicultura e precisam dessas informações. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque aqui você vai aprender tudo sobre incubação de ovos, criação de galinhas caipiras, produção de pintinhos, manejo de aves, negócios rurais e rentabilidade no campo. E esse conhecimento vai te poupar de prejuízos que eu sei que você não pode mais ter. Continue assistindo os próximos vídeos, porque o que eu tenho para te ensinar sobre incubação avançada, sobre seleção de matrizes, sobre calendário de produção e sobre como transformar sua criação em um negócio lucrativo vai mudar completamente sua forma de enxergar a avicultura.